aí dando continuidade. Nós falamos de Grécia na aula anterior, fizemos uma live também falando de Grécia, e aí agora a gente vai iniciar Roma com vocês, tá? Roma, ela se divide em 3 períodos: monarquia, república e império. A mais comentada em processos seletivos é sobre a República Romana, mas a gente vai dar uma pincelada, né, então, nos outros 2. Monarquia. Tem uma lenda que diz que Roma surgiu, né, depois de que um imperador, né, um rei, ele tinha uma filha chamada Réia Sílvia, e essa menina ela teve 2 filhos gêmeos, e aí o tio dela, irmão do rei, ele toma o poder, ele mata então o rei, ele coloca a Réia Sílvia numa espécie de lugar para as mulheres servirem aos deuses romanos, e ele manda matar as crianças. Só que a Réia Sílvia, ela consegue então salvar os bebês, ela coloca eles num cesto lá no rio, e essas crianças são salvas. São salvas por uma loba, que segundo a lenda amamenta essas crianças e cuida deles, até que um casal de camponeses os encontra. Essas crianças crescem, elas recebem o nome de Rômulo e Remo, elas descobrem a sua origem, e aí elas retornam então àquela comunidade de onde eles nasceram. Eles matam o tio-avô e acabam fundando Roma, né? E aí o Rômulo e o Remo, eles se desentendem, Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Coincidente ou não, o primeiro rei de Roma se chama Rômulo. Então a gente fica nessa situação, né? É estranho pensar numa loba, mas ao mesmo tempo não se sabe de onde esse Rômulo surgiu. Nós tivemos 7 reis, entre latinos e etruscos, dentro da monarquia romana. Os reis, eles não eram, mais importante de Roma, conhecido como Senado. E era o Senado que elegia, então, esses reis. Por isso que a gente tem a diferença entre etruscos e latinos. Quem são os etruscos e latinos? São os povos indo-europeus que eram nômades e se instalaram naquela região, né? Então, por isso que a gente tem essa diferença. O último rei, já que eu falei do primeiro, que é o Rômulo, o último rei se chama Tarquínio, o Soberbo. Já dá para imaginar que ele era uma pessoa bem legal, né? Tem uma história da filha dele chamada Lucrécia, que ele queria que a Lucrécia traísse o marido por questões políticas e tudo mais, e ela, para não fazer isso, ela vai se suicidar, mas isso é uma história, então a gente não tem nada, só para você ficar pensando aí. Resumindo, por que o Tarquínio é o último rei? Porque ele tenta governar acima do Senado. E se você lembrar, eu falei assim, que o Senado era o órgão mais importante, inclusive ele elegia os reis. E aí, a gente tem essa situação, ele vai ser deposto do cargo de rei. Quando ele é deposto do cargo de rei, o Senado resolve transformar Roma então em uma república, né? E aí vem o segundo período. Antes de eu falar disso, é legal eu pensar para você passar sobre a sociedade romana, porque ela vai ser igual, tanto na monarquia, quanto na república, quanto no império. Ela não muda, apesar de ter transformações. Ela é dividida em patrícios, que são aqueles que são os donos das terras, a elite, a classe mais rica de Roma, os plebeus, que são o povo, que são ainda cidadãos romanos, mas eles não têm tantas condições financeiras, e a terceira classe são os clientes, que a gente pode chamar de estrangeiros, né, que prestavam serviços aos patrícios, por isso havia o clientelismo, eles se tornavam clientes desse patrício, tá? Então são as classes sociais que se mantêm em todos os momentos da história de Roma. Bom, falei então que Roma agora se transformou em uma república. O que é uma república? Uma república é uma coisa pública. Significa que o governante ele tem que pensar no povo. Ele tem que pensar em benefícios para o povo. E a república foi um momento de expansão territorial. Os romanos começaram a expandir muito o seu território.
território. E nessa expansão territorial aumentava inclusive a plebe. Por quê? Porque traziam escravos. E esses escravos, ou eles eram de guerra, ou eles eram escravos por dívida. Tipo lá na Grécia que a gente viu, né? E aí eles eram escravos por dívida ou escravos de guerra. Mas de qualquer forma, o povo aumentava. Quanto mais se expandia território, mais aumentava a plebe. Não aumentava os patrícios, aumentava sempre a plebe. E a plebe começou a perceber que poderia fazer manifestações e começou a exigir alguns direitos, né? Porque eles estavam ali em condições, só os patrícios tinham privilégios e tudo mais. O que a plebe vai fazer? Vai exigir, então, a lei das 12 etapas, que eu coloquei aqui, ó, lei das 12 etapas. Entre todas essas leis, é interessante a gente lembrar que essas leis das 12 etapas, elas deram uma base para o direito romano, que vai dar a base para as nossas leis, inclusive aqui no nosso país. Quem faz direito tem que estudar o direito romano, isso é bem bacana de saber. Mas o que essas leis das 12 etapas trazem de importante para a gente? A isonomia significa o seguinte, que qualquer pessoa, patrício ou plebeu, ao ser julgado, o juiz tinha que usar da igualdade de condições perante a lei. Todo mundo era igual perante a lei. Interessante isso, né? E aí, os plebeus então perceberam que eles tinham muita força com isso, né? Eles perceberam que eles poderiam fazer mais reivindicações. Os patrícios, descontentes com essas transformações dos plebeus, resolveram então, né, já que o Senado ele era formado por grande parte por patrícios, resolveram fazer uma forma de governo onde eles contivessem essas transformações plebeias. O que eles resolveram fazer? Triunvirato. Nós tivemos 2 triunviratos na história de Roma. O primeiro triunvirato, formado por Júlio César, Crasso e Pompeu, né? Dos 3, eles eram os 3 patrícios. Qual era a função que eles tinham? Conter as reformas plebeias, conter os plebeus, para que os patrícios mantivessem os seus privilégios. Essa era a função dos triunviratos, né? E aí começaram a governar e tudo mais, e eles entraram em conflito entre eles e acabaram, né, se enfrentando, sobrando só Júlio César. Júlio César, fica sobrando e tudo mais, ele vai ser transformado em ditador perpétuo, né? Então ele começa a governar. Só que ao invés dele cumprir a sua função, que era de conter o avanço plebeu, ele ajuda ainda mais. Ele continua fazendo a sua expansão territorial, ou seja, ele continua aumentando o número de plebeus, ele continua dando privilégios aos plebeus, ele começa a fazer leis que beneficiam os plebeus, ou seja, o Senado trama e ele é assassinado pelo Senado, né? Dizem que cada senador romano deu uma punhalada em Júlio César, até que um amigo dele, né, ao apunhalar, ele vai, Júlio César diz a famosa frase, até tu, Brutus, né? Não é o Brutus do pai, é o Brutus romano, que era amigo do Júlio César, e o Júlio César diz, até tu, Brutus, né? Até tu vai me trair, né, e me apunhalar, e enfim, ele vai receber apunhaladas e ele vai morrer, né? Quando ele morre, o Senado percebe que vamos fazer um segundo triunvirato, mas agora a gente divide diferente, né? Divide por regiões. E aí vai vir o Lépido, o Marco Antônio e o Otávio. São os 3 que fazem parte do segundo triunvirato. O Lépido, de cara, de saída, assim, ele já foi derrotado. Sobrou então o Marco Antônio e o Otávio. Os 2 entram em conflito, uma guerra civil. E aí o Otávio, ele assume todo a Roma, se tornando inclusive imperador romano, né? E ele se auto-intitula Otávio Augustus, Augustus o Divino. Então Augusto é o Divino, o Maravilhoso, né? E aí ele se intitula dessa forma, e aí eles percebem o seguinte, que os patrícios pensam o seguinte, quanto mais a gente expande território, mais a gente traz plebeus escravos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um tempo
nessa expansão romana, chamada Pax Romana, um momento de paz, onde Roma diz assim: vamos estabilizar a nossa região, todos os conflitos que existem na nossa região, e aí depois a gente continua a expansão romana. Essa era a ideia da Pax Romana, né? Mas na verdade era para diminuir o poder dos plebeus. Junto com isso, como havia expandido demais, né, e Roma, ela tinha um modo de produção escravista, ou seja, tudo estava baseado na mão de obra escrava, vai se diminuir também a mão de obra, né? Então a gente vai ter um problema de mão de obra. Isso vai fazer com que haja um problema de fome. E para tentar conter as revoltas e tudo mais, o imperador, ele vai fazer a política de pão e circo, ou seja, lá no Coliseu, ele vai colocar lutas de gladiadores, ele vai colocar lutas de animais com pessoas, muitos cristãos, porque o cristianismo não era a religião oficial. Os romanos, eles eram politeístas, inclusive parecidos com os gregos. Eles pegaram os deuses gregos, mudaram os nomes e trouxeram para a religião, então, a romana. Então, o cristianismo, todo mundo que era cristão, acabou sendo perseguido pelos imperadores romanos, jogados no Coliseu, jogados para os leões, para que outros gladiadores matassem, enfim, né, várias situações aconteceram assim. E aí a gente vai ter, então, junto com isso, né, a política de pão e circo e tudo mais, a gente vai ter toda essa questão religiosa, que é importante a gente saber. Porque nesse momento, o povo hebreu, o povo de Jesus, ele estava lá como escravo em Roma, né? Então tem todo esse contexto para a gente estar olhando lá. O que foi o Edito de Milão? O Edito de Milão foi quando, então, o imperador Constantino, ele vai dizer assim: não vamos mais perseguir os cristãos, né? Então ele permite que a religião cristã ela aconteça, mas isso vai ser em 313 depois de Cristo, gente. Então você veja quanto tempo os cristãos foram perseguidos, até que em 313, nesse Edito de Milão, não, ninguém mais vai ser perseguido. E aí depois a gente vai ter o imperador Teodósio, lá em 380 tem que olhar, 380 depois de Cristo, ele vai fazer o Edito de Tessalônica, em que ele vai dizer que Roma agora oficialmente é um país cristão, né? Ele é cristão, ele vai aceitar o cristianismo e não vai ser mais politeísta. Qual que é a crise do Império Romano? Como eu disse, como ele teve a expansão territorial, né, e acabou daí agora diminuindo o número de escravos, a gente tem uma crise econômica, tanto, gente, que em Roma era permitido o infanticídio. Como as crianças, né, são muito frágeis e tudo mais, os pais podiam até matar as crianças para que as crianças não morressem de fome. Ou vender as crianças como escravos, para que essas crianças tivessem pelo menos a oportunidade de ter comida. Muitos dos gladiadores foram crianças abandonadas nas ruas, que viram no Coliseu uma forma de viver ou morrer, né? Dependendo da sua luta, mas era uma possibilidade. Muitas das moças que trabalhavam na rua em Roma eram essas crianças abandonadas nesse momento de crise. Então tem todo um contexto dessa crise romana. E aí a fome, a expansão territorial, não temos mais quem cuide de Roma, vai surgir depois a guarda pretoriana, mas isso é em outro assunto. A guarda pretoriana para cuidar do imperador, né? E aí essa guarda pretoriana vai tentar assassinar o imperador romano. Gente, é muito maluco. Enfim, aí vai acontecer invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras, quem é bárbaro? Bárbaro é todo aquele que não fala o latim. Então, eles vão lá e vão começar a invadir esse Império Romano, porque o imperador não está dando conta mais de cuidar de tudo isso, né? Para a gente fazer um resumão, 3 fases de Roma, né? Que é a monarquia, a república e o império. Na república é importante a lei das 12 tábuas, que vai dar o direito de isonomia ao povo. É importantíssimo a gente lembrar dos triunviratos,
lembrar de nomes nos triunviratos, porque é muito raro cair nomes, né? Mas saber que é o triunvirato e que ele é de origem patrícia para a elite, isso é importante, que o Senado é o principal órgão de Roma sempre, inclusive no período imperial, de que no Império, essas duas políticas aqui, ó, de Pax Romana e de pão e circo, são para acalmar as agitações que existiam em Roma, e que os cristãos foram muito perseguidos no Império Romano até esses dois éditos, o de Milão e o de Tessalônica. Beleza? Porque a crise a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas quando a gente entrar em período feudal. Ok?